Hora H apresenta Podsex. Luz, câmera, ação! Estamos com o meu, com o seu, com o nosso Podsex. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Mari e aqui nós estamos com o Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são agora, mas é isso aí, gente, tudo bem? Com a Melissa. E aí, gente, tudo bem por aí? E hoje a gente vai falar sobre um assunto assim, que sempre é aquele assunto lá. Sabe aquele assunto que não pode ser dito, que você chega assim e fala, amiga, sabe aquele assunto lá? Então, o nosso Podsex é sobre o projeto integrador da turma 119 do Senac Francisco Matarazzo, que é sobre aquele assunto lá e o título é a Hora H. Para complementar um pouco o que a Mari falou, a gente está aqui no nosso projeto para discutir sobre assuntos de educação sexual, para quebrar os tabus, essas barreiras que nós jovens temos e que são minimamente ensinados nas escolas. A intenção é ser um papo leve, um bate-papo de jovem para jovem. E a primeira pergunta que eu tenho é para você, Carlos. O que é aquele assunto lá? Quando eu te pergunto isso, o que vem na sua mente? Olha, gente, quando a gente pensa em aquele assunto lá, eu mesmo imagino que a gente vai falar sobre a vida sexual, correto? Quando a gente está na puberdade, que começa a área da masturbação, que começa a área, a vida sexual ativa, quando você começa a se descobrir. Que começam os interesses. Exatamente, a gente começa a se descobrir. E aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão do autocuidado na hora de vocês começarem a se descobrir. A importância de tomar banho antes de qualquer ato. Vamos lá, a gente fala sobre autocuidado. O que quer dizer autocuidado? Bom, tá na palavra, esse autocuidado. Autocuidado sem egoísmo, sem aquela culpa. Vou perguntar pra vocês agora. Sobre autocuidado, o físico e o psicológico tá indo bem? Sim. Naquela, né? Tá Sempre água podia direitinho? estar melhor. Sempre podia estar melhor, mas a gente tem que estar em dia. Principalmente com o sono, né? Que afeta o nosso dia a dia. Exatamente, o sono ele é muito importante, gente. Vocês precisam dormir bem, de 6 a 8 horas por dia. Por quê? Porque implica no seu humor, implica no seu sistema cardiovascular, respiratório. Você precisa dormir muito bem. Eu não tô dormindo muito bem não, hein, Carlos? Depois eu preciso de umas dicas. Pode deixar. Até mesmo porque a falta de sono afeta a nossa libido, que quer dizer que a gente não vai ter apetite sexual. Então, Exatamente. a gente precisa praticar exercícios físicos, que isso também afeta. Ter refeições saudáveis, além que álcool e tabaco são horríveis para isso, né? Com certeza. De fato. Então, eu penso da seguinte forma. Quando falamos de autocuidado, é muito importante o físico, por quê? Porque além de tudo isso que a gente falou aqui, tem também a questão da saúde, né? É muito, muito importante para a saúde que vocês trabalhem o físico de vocês e também para a autoestima, é muito importante, porque trabalhar o físico, além de trazer mais autoestima, mais autoconfiança, também traz essa questão do libido. Uma saúde saudável é importante ter os 4 elementos: o físico, o emocional, o mental e o social. Se você não tiver um deles, tiver ruim, então tudo vai abaixo. Um complementa o outro, né? Principalmente no sono, o que a masturbação em si já é um ótimo aliado. Porque ela ajuda muito na hora das pessoas que têm insônia, na hora da masturbação, o corpo relaxa e você desestressa e consegue dormir. De fato, eu tenho uma pergunta muito legal. Qual é essa pergunta? É verdade que a masturbação, no caso do homem, previne o câncer de próstata? Cara, é muito verdade. E as pessoas, elas têm muito esses tabus, né? De querendo falar que não pode, né? Hoje em dia, infelizmente, o povo acha que é é homossexual, é gay, só porque gosta de estimulação anal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Querendo ou não, é um ótimo método de prazer masculino e não tem problema nenhum. Exatamente, ninguém vai te julgar por isso, galerinha. Mas bem, galera. Porque querendo ou não, é um assunto a dois. Você vai falar com sua parceira, seu parceiro, não tem problema nenhum. Exatamente.
Masturbação foi sempre um papo muito tabu, né? Eu lembro que na época da escola, os meninos chegavam lá e falavam, nossa, tá cheio de espinha na cara, hein? Tá se masturbando. Além de ser um tabu pras mulheres, Muito, né? muito. As meninas não podem fazer. Proibido, nossa, só depois do casamento. Só depois do casamento, eu acho a única que- pessoa que pode tocar é seu marido. Eu acho que hoje em dia é um assunto mais atual, né? Que a gente pode falar, que tem que descobrir o nosso próprio corpo, querendo ou não, é um ato de conhecimento próprio. E como que você sabe, na hora do sexo, do que você gosta, você não sabe nem como se tocar dos próprios prazeres Sim. corporais. Por isso que a masturbação, né, é importante para o autoconhecimento corporal, para vocês se conhecerem, né, gente? Para vocês saberem as áreas de prazer, quando vocês se tocam, vocês sabem o que vocês gostam, e aí vocês conseguem ajudar o parceiro de vocês para vocês chegarem no ápice do prazer, não é verdade, gente? Sim, ainda não, na masturbação, a gente falando do assunto, sempre com a maior higiene possível, porque assim, você tá se tocando áreas, né, são cuidadas, então sempre com as mãos limpas, objetos sexuais limpos, né, muito bem limpos, porque ninguém quer alguma doença, nem nada do gênero. Lubrificantes. Lubrificantes, Não vai também. usar óleo ou coisas do tipo. também. Nada de comida, pelo amor de Deus. Falando em conhecimento e autocuidado e masturbação, assim, muitas mulheres não sabem, né? Outro dia eu tava lendo um livro e vocês falando sobre conhecimento e masturbação, eu acabei lembrando dele, que é a menina, que o ato dela cruzar as pernas, ela sentia um prazer, mas ela não sabia da onde vinha, que prazer era esse. E é por conta Dessa fricção, né? de falar, ai, você não pode se tocar, não pode se conhecer, sabe? É aquele sentimento, exatamente, porque os meninos, querendo ou não, eles são incentivados, né? Todo mundo sabe que vai acontecer com o menino em algum momento, mas as meninas não. Infelizmente, tem sempre aquele... Ai, o que ela tá fazendo trancada no quarto? Ai, ela... Será que ela sabe e tal? Eu acho que não tem problema nenhum e é muito saudável se masturbar todos os dias. Faz muito bem pra livrar nosso estresse. Além que quando você se masturba ou faz o ato sexual, a gente libera hormônios, que é a dopamina, a endorfina e o oxitocina. Pra quem tem insônia. Então assim, além do estresse e tipo assim, a endorfina é um ótimo analgésico. Analgésico, outros problemas de visão. Mas é ótimo pra dor, então, estresse, sono, ansiedade, câncer. É ótimo, maravilhoso. Gente, agora eu vou perguntar pra vocês, que vocês vão saber de forma muito melhor, e pra você aí de casa também que tá vendo, ou nos ouvindo agora, o que vocês consideram como uma vida sexual saudável? Cara, uma vida sexual saudável é poder fazer, com certeza, fazer sexo seguro, sem problemas, com certeza se proteger, pelo amor de Deus, a gente não tem só as doenças, também tem a gravidez. Então, sempre ter a prática com pessoas que você confie. Eu creio que a comunicação também, né? Ai, gosto disso, não gosto disso, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, sabe? Eu acho que a comunicação ativa entre o seu parceiro é muito importante para a colaboração de uma vida sexual saudável. E a comunicação, confiança, porque você tem que respeitar o seu parceiro, e o respeito, além de tudo, porque se o seu parceiro não vai querer, você não pode forçar. Cara, e a vida sexual saudável, ela faz muito bem pra nossa autoestima, pra nossa mentalidade também, ela faz muito bem pra nossa saúde mental. Então, ter uma vida sexual saudável não te torna promíscua, uma Como diz puta a gente, piranha, ou velhinha. Não tem nada a ver. Ter uma vida sexual saudável faz muito bem pra nossa vida. Gente, é importante fazer sexo, mas com segurança, tá bom, galerinha? Sexo Por favor. consciente. Sexo consciente. A gente entra em segurança quando o seu parceiro falar pra você assim, vamos uma prova de amor, você fazer sem camisinha. Não acredite, isso é mito. Tá? Isso é mito, cada um tem o Isso é calor. mito. Não corta o prazer. Exatamente. E Entendeu? prova de amor mesmo seria se ele fizesse todos os exames. Exatamente. Às vezes o homem tem muito preconceito em urologista e E- um especialista, né? Tem sempre aquele mito, né, de porque os homens se cuidam menos. Então é mais uma coisa cultural, né? Os caras não se cuidam mais
pelo medo de ter alguma coisa. E também pela aquela questão da masculinidade frágil. Tem aquele ditado também, né? Se eu tenho alguma coisa e eu não sei que eu tenho alguma coisa, então eu não tenho nada. Então não tenho nada. Então, se Tem eu não homens, descobrir, eu não tem tenho. homens que descobrem o câncer de próstata depois dos 40 porque não fez o exame do câncer de próstata, né? Não se preveniu, Não né? se preveniu. Por quê? Porque tem a questão da masculinidade frágil. Lá ninguém vai colocar o dedo lá. É importante. Como se fosse diferir de alguma forma. A gente é um exame de rotina. Não tem problemas nenhum fazer. Já que estamos falando sobre vida sexual, vocês lembram da primeira vez de vocês? Como foi? Aquele assunto que a gente sempre acha. Aquele assunto lá. A gente chegou naquele assunto lá. Chegamos. Então vamos lá. Já que é pra derrubar os tabus, eu lembro da minha primeira vez e não foi tão legal não, gente. Eu acho que foi traumático. Foi uma coisa que eu não gosto muito de lembrar. Mas é aquilo, né? A gente fala pra jovem. Foi assim uma experiência tipo assim, eu pensei, poxa, é isso? É isso? Será que é isso então? Hoje em dia, infelizmente, fala. Todo mundo fala. É que não é os bons que todo mundo fala. Aquela cena romântica, eu perdi na minha vida. Então, infelizmente, a primeira vez tem sempre aquela pressão, né? De ser perfeito, que vai ser incrível, vai ser aquele prazer, vai ser aquela situação maravilhosa. E a gente sabe muito bem que às vezes não é nem 1%. Sim, a gente tem que parar de colocar no alto, sabe? Vai ser o melhor dia da minha vida e eu vou fazer com o amor da minha vida e vou ficar pro resto da sempre com essa pessoa. Não é bem assim. Não é tudo isso. Eu mesmo me apaixonei pela primeira pessoa que eu fiz e ela... Infelizmente, É uma história total. tá junto, né? E falando também sobre a virgindade, a primeira vez, ela sempre é muito pressionada, seja para as meninas ou para os homens. Acaba sendo pressionada muito na escola, né? Tem sempre esse contraponto. Os meninos já têm que ter feito sexo e as meninas não, né? Tem que ser aquela pureza, aquela castidade. Já os caras podem, meio que são obrigados e incentivados a perder a virgindade cedo. Tem sempre aquela história do meu filho, vou levar meu filho no puteiro. Gente, deixa acontecer naturalmente, já não tem o pagode, deixa acontecer naturalmente. Até os meninos, né? Eu mesmo, se meu pai tivesse feito isso, eu não ia saber o que fazer. Eu ia ficar assim, cara, eu tô indo lá num lugar onde só tem pessoas experientes. Né? Onde só tem pessoas experientes. Eu vou fazer o quê? Por onde eu começo? O que eu faço? Sabe? Então fica aquela situação meio traumática, e fica totalmente desnecessário, tem que acontecer naturalmente. Sim, sem aquela pressão e medo. Então, gente, a primeira vez, conselhem, vão relaxados, tomem uma coca, tomem banho, um perfuminho, assim. E se vocês sentirem que não é a hora, tudo bem não ir. Vai e continua, vai pra frente. Não é uma coisa que você é obrigado a perder, não. Sim, sem essa pressão. Meus amigos tudo já perdeu, eu sou a única virgem ou o único virgem. Relaxa. Gente, escolhas. Sim. Exatamente. Vamos lá. Tinha uma pergunta que eu até esqueci o que era pra falar. Tinha uma pergunta que era muito importante que me fizeram uma vez. Esqueci essa pergunta. Mas tudo bem, a gente Olha, tá vendo? Exercício mental não é muito bom. Mas isso, autocuidado. Cuidado certo aí e tal. As sinapses aqui tá complicado. Mas é isso, eu queria muito agradecer você, Mel, pela participação, por ter vindo. E se você quiser falar alguma coisa também. Concluindo aqui, então, se masturbem, se vocês também quiserem, também tudo bem. Tomem banho. Tomem banho. E importante, gente, conheçam o seu corpo e respeitem os seus limites. É isso. É isso. Beijo, Obrigada, Mel. Palmas pra Mel. Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso Pod Sexy. E estamos agora com o Fernando. E Fernando, qual é o assunto principal para falar sobre métodos contraceptivos? O que você acha? Deixa eu primeiro me apresentar. Tá bom, vai lá. Meu nome é Fernando. É meu último projeto. Estou bem ansioso, mas eu vim contribuir, eu vim falar sobre métodos contraceptivos. Vamos fazer assim, quais os métodos contraceptivos que você acha mais seguro hoje no dia? Crucial, Sim. O que importantíssimo. eu acho mais importante, que eu acho que não pode faltar, é a camisinha. É essencial, mesmo que você use outros métodos contraceptivos, a camisinha é muito importante.
que a camisinha ela não previne só a gravidez, ela previne as doenças não, as ISTs. Principalmente porque hoje em dia, infelizmente, na nossa geração, as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão aumentando, né? Porque pela falta de conhecimento, pela falta de uso e pela falta de incentivo também. Essa falta de conversa que a gente está tendo aqui hoje, porque as pessoas acham que não tem que conversar, que porque tá na internet, a gente já sabe tudo. Eu acho que todo mundo precisa conhecer um pouco de tudo. É aquele famoso assunto lá, né? Um assunto tabu, que não é muito dito. As pessoas não conversam muito sobre vida sexual, sobre o que fazer e o que não fazer. Em casa não tem muito isso, né? Acho que na casa de vocês tem essa coisa de falar ou não falar. Na minha, a gente sempre conversou sobre. Eu acho que é a primeira vez que eu cheguei a usar, a aprender como usar, foi minha mãe que me ensinou. Ela me ensinou como usar, eu aprendi na escola também. E assim, isso leva àquela pergunta, cara, além da camisinha, o que você acha, tipo, que tem mais outros tipos de métodos contraceptivos, cara, que a gente pode usar? Pra evitar assim? a gravidez, então, pra evitar né? Acho que a camisinha doenças. é que evita mais doenças. Sim, para evitar a gravidez, sim. Mas outros métodos contraceptivos a gente pode ter como exemplo o DIU. Eu não conheço muito bem, eu sei que existem acho que duas formas. Isso, que é o DIU de cobre e o DIU hormonal. Que eles vão ter a mesma função, mas é para pessoas que têm. Umas pessoas têm alergia, outras não, então vai se adequar melhor às pessoas. Em casa, eu nunca falei sobre essas coisas. Eu aprendi muito na vida. Eu mesmo não sabia. Eu achava que pra mim camisinha era só... A masculina. Tem a feminina, Também, tá? Tem a feminina. É um pouco mais difícil de achar, mas tem a feminina. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem as distribuições da camisinha masculina em terminais, em postos de saúde, então fiquem ligados. Não tem essa desculpa, não tem camisinha, ou a camisinha estourou, porque serve para cada lugar. E além disso, mano, qualquer lugar que você for procurar, tô no metrô, preciso de uma camisinha, vai ter lá. Então é de fácil acesso. Não tem essa de desculpa. Exatamente, não tem essa de não caber. Não, mesmo porque já fizemos um projeto que eu abri a camisinha e coloquei na minha cabeça. Então não tem essa. Então não tem essa, porque ele é parceiro sexual, tá apertando. Cabeças, né, gente? Se existe um parceiro sexual seu que fala que não cabe, mano, conta pra ele o que acontece. Gente, assim, ó, ninguém é super dotado o suficiente pra não caber na camisinha. Então, por favor, usem camisinha. Não tem essa do parceiro, tá apertado. Mesmo que numa situação muito hipotética, tem camisinhas de tamanhos diferentes. Então, assim, é só ir comprar, não tem essa desculpa. E sempre usem camisinha, até mesmo com parceiros de confiança, tá? Tem aquele papo, né? Se você me ama, sem camisinha. Sem camisinha. Nossa, tem isso é a essa. pior chantagem emocional. É a chantagem emocional. Gente, vocês viram que lançou o anticoncepcional masculino? Cara, é uma boa, porque você já sabe, né? O anticoncepcional feminino, assim, tem uma bula enorme. O masculino não tem contraindicações. É mais fácil você dar o colete pra vítima ou tirar a munição da arma? É verdade? É mais fácil você tirar a munição, né? Porque Exatamente. Mas a injeção é nos testículos, vocês teriam coragem? vocês fariam. Faria? Olha assim, eu sou muito a favor, mas eu tenho muito medo mesmo, porque assim, antes, a gente teve uma conversa antes, breve, que eu falei que eu faria. Só que aí eu fui comunicado que era uma injeção no saco escrotal, então é um pouco complicado, eu tenho um pouco de receio, talvez. Mas você já pensou assim, tipo, não, você não sentiria dor, seria uma anestesia local e tal, você não ia sentir nada. E que pode ser, você pode tomar, pô, vale por 10, 15 anos. Mas colocar uma vida nos meus olhos, eu não tenho nada. Assim, nós mulheres sentimos cólicas todos os meses, desde os 12 anos. Você não ia sentir nada, cara. E a dor da gravidez? Você vai querer que a sua parceira sinta essa dor do parto? Imagina, mas aí tem os outros métodos também, com uma camisinha. Sim. É, com uma camisinha, mas se você pensar assim, eu sou casado, confio, tem aquela confiança de parceria, já tem todos os testes, a gente quer parar, mas aí tem a opção da laqueadora, mas também tem a opção da vasectomia. Certo, né? E a injeção é uma coisa mais reversível e mais fácil, né? Porque ela é um remédio que vai interromper o cano de espermatozoides. E depois disso, daqui 15 anos, se você quiser continuar com isso, você ia tomar de novo. Agora, você quer ter filhos, tomou outra injeção, acabou, posso ter filhos de uma semana. Se tivesse essa opção lá, quem sabe, daqui a 15 anos, quando eu
tiver uma família e tal, e tiver essa opção, aí eu acho que eu pretendo pelo menos usar esse método. Porque aí não é algo bem definitivo, é algo reversível, então eu acho que é melhor. Sim. Carlos, o que tu acha da novidade? Olha, Socialmente, assim. sobre a gente está falando ainda sobre O método masculino, né? Isso. Bom, eu acho que é revolucionário isso, cara. Porque, como eu falei, é muito melhor você tirar a munição da arma do que você dar o colete pra vítima. Até mesmo porque o homem pode engravidar mais mulheres do que a mulher pode engravidar mais vezes. Exatamente. Então, assim, a gente for parar pra pensar, era muito mais fácil dar um anticoncepcional pro homem há muitos milênios do que dá pra mulher. E vamos Entendeu? pensar no Mas anticoncepcional, não. a pílula em si. Caracas, a bula dela é enorme. É enorme, tem Problemas. tantas consequências pra tomar, Mas- há contraindicações. Hoje em dia, felizmente, a gente, além do anticoncepcional, a gente tem implantes, a gente tem o anal, o anel vaginal. Infelizmente, a pílula do dia seguinte tá aí, né? Hoje em dia tem muito jovem usando, mas, gente, a pílula do dia seguinte é o último recurso pra tudo. É um caso que aumentou muito depois da pandemia também em si. As meninas estão usando avulsa, tomando como se fosse água. Ai, transei ali, ai, foi sem camisinha, vou tomar a pílula. Não, eu recomendado assim, entre aspas, porque o certo era não tomar nenhuma vez, mas o recomendado é que sejam duas vezes ao ano. E em épocas distantes, porque é uma bomba de hormônio que deixa o corpo da mulher completamente Prejudicado. Eu já vi casos de meninas que tomaram, tipo, pílula uma vez no sábado, aí no outro sábado tomou de novo, e no outro também. Então, 3 vezes no mês, gente. Caraca. Cara, e eu já vi notícia, já foi noticiado que uma menina teve trombose. Ela teve trombose e um AVC porque ela tomou 17 vezes no mês. Socorro, Deus, Gente, socorro. Você imagina, era uma menina de 18 anos. Uma menina de 18 anos tem no AVC, gente. Nossa, Por favor. Em último caso, usar a pílula de Então, Qual galera, método mulheres, contraceptivo homens, vocês- camisinha masculina, feminina. Qual método que vocês preferem? Tem o anticoncepcional também, né? Acho que a maior parte das mulheres. A maior parte é adotar o anticoncepcional. Eu prefiro o implantam, né? Que é um implante, é um chipzinho, que libera hormônios e é mais fácil, a cada 3 anos, é bem melhor. Eu uso anticoncepcional. Porém, eu gosto muito dessa do implante. Tô pensando em aderir sim. E é isso, estamos pesquisando, né? Porque também é caro. É meio caro. É questão do dinheiro. É questão do dinheiro. Mas tem a fila no SUS, porém. Tem a fila no SUS, SUS. galera. No SUS, gente, no SUS também eles colocam um deal, eles procuram fazer testes para ver qual que é o melhor método para cada mulher. No SUS, infelizmente, principalmente em São Paulo, tem a fila enorme, mas sempre tem opções, tá? Eu prefiro o implante porque eu sou uma pessoa totalmente desmemoriada e esqueço dos contraceptivos. Então, eu sempre esqueço do anticoncepcional. Eu vejo muito mais fácil, né? Tem tantas coisas pra mulher e pra mim, eu tô aqui só pensando, cara. Vou usar só a camisinha. A gente tem que lembrar todo Mas dia é agora. importante até para as mulheres que tomam anticoncepcional, né? Que evita a gravidez, usar a camisinha. Se tiver mais de um parceiro. Se tiver mais de um Toma parceiro. anticoncepcional, faço sexo com um e depois também com o outro. Tudo bem, E se você galera. tiver só tudo um bem. parceiro, Ninguém é julgado. Porém, Ninguém deve jogar quantas as parceiras são quantas pessoas diferentes fazem. Exatamente. Se alguém chega em você e começar a te julgar por isso, você fez tantas Assim, mano, eu tô Caraca, minha vida vida sexual ativa é normal, gente. Ainda mais na nossa normal, é cidade, muito onde os saudável, faz feromônios estão muito bem. estourando e tudo mais. Ó, e quem, desculpa o palavreado, mas quem transa tá sempre feliz, gente. Sim, com se certeza. você tá Por isso que eu tô precisando, tão triste, não, né? Você que tem aquela vizinha que fica reclamando de tudo, saiba que ela não faz sexo há muito tempo. Você é aquela pessoa falta de emburrada, aquela pessoa emburrada, É uma pessoa chata. ui, que odeio minha vida, que ódio. Que a pessoa é amargurada. Não, galera. Mas é sobre O isso. termo é esse, Transem não com tem quantas outra pessoas coisa. quiser, com uma pessoa, mas sempre se previnam, tá? Se E outra cuidem. coisa, vale alertar que não é porque você transa só com um parceiro que você não precisa usar camisinha. Se a pessoa faz exames periódicos, ela sabe se ela tem algum problema, algum IST, tudo bem, mas e se ela não tem nenhum exame? Se você não sabe se a pessoa tem algum tipo de IST? A gente sempre tem que ter aquele cuidado onde a gente tem que confiar no nosso parceiro. Mas então, na juventude, a gente sempre tá com aquele medo de gravidez, né? Então,
Gente, usem anticoncepcional. É assim, bem a importante. gente já é maior de idade, eu ainda tenho aquele medo. Ai, será que eu vou ser grávida na adolescência? Vou ficar grávida na adolescência? Minha mãe vai me expulsar de casa. Na faculdade, ai meu Deus, gravidez na adolescência. Gente, é complicado, né? Porque teve uma alta, né, na pandemia com a gravidez na adolescência, né? É. Enorme, né? Porque o pessoal não tinha o que fazer. É que nem aquele velho ditado, ai, não tem televisão em casa. A gente sabe em casa o tempo todo. Aí, só sobre aquele primeiro assunto que a gente estava falando, eu estava lembrando de uma coisa agora. Eu namorei por algum tempo e eu não conhecia essas coisas. Eu não, na minha escola, eu estudei sempre em escola pública, não falava muito sobre essas coisas. Então, eu não sabia como que eram essas coisas. Eu não tive um convívio com meus pais para falar sobre sexo abertamente, então eu não sabia. Eu fui começar a conhecer as coisas que precisaram depois que comecei a namorar. Minha ex-namorada, muito grata. Você tem mais alguma coisa pra falar em relação? Que dá uma dica pra alguém, para os nossos telespectadores? Quer deixar aquela dica importante? Usem camisinha, se previnam, façam sexo mais com segurança. E é isso, eu quero agradecer muito. É meu último projeto, como eu falei. Eu vou sentir falta de todos. E eu espero que vocês saibam que eu me dediquei muito. Que eu vou sentir muita saudade, só isso. A gente E eu só queria dar um adendo, gente, lembrando que se vocês tiverem qualquer outra dúvida, procure um especialista, tá? Aqui é só um bate-papo de jovem pra jovem, a intenção é abrir a mente de vocês, vocês ficarem com aquela pulguinha atrás na orelha, tipo, ai meu Deus, vamos falar mais sobre isso, quebrando abordando o assunto de uma forma mais divertida e mais fluida. Lembrando que a gente pesquisou, mas Dr. Google não é médico, não é sempre fala. O Dr. Google sempre dá câncer, então vá ao médico, mas tive o braço, tem câncer. Cuidado. Então a gente queria agradecer ao Carlos também pela presença. Muito obrigada. Aquela última colocação. Bom, aquela última a mesma coisa eu faço nas palavras do Fernando Azinhas. Usem camisinha, façam sexo com segurança, gente, é isso aí. Vamos ao médico. Periodicamente, por favor, viu? Eu queria agradecer também ao Sampacast aí por estar disponibilizando o local pra gente fazer o nosso podcast. Muito obrigado, viu? É nóis, obrigado, gente. Palmas para os meninos, Mari. Luz, câmera, ação. Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso Podsex. Agora nós estamos com o Elton. Oi, gente, tudo bem? Com a Thalita. Prazer. Palmas pra eles, galera. Obrigado pelo convite, tá, gente? Chame de novo. E agora a gente vai falar sobre. A gente acabou de falar sobre métodos contraceptivos, nada melhor que falar sobre as ISTs, né? Como preveni-las. Como preveni-las. A melhor forma de prevenir o IST com certeza é camisinha, né? Sexo Sim, consciente. e caso faça sexo sem camisinha, procurar um posto, fazer um testinho no dedo, exames de sangue, exames aí da FIS. Tem aquele remédio, né? Tipo, acho que contrair alguma doença. Aí você vai lá 24 horas, antes de dar 24 horas e toma ele, não é? Tem no posto, que é um coquetel que o posto de saúde prepara pra pessoa não ter alguma doença. Mas Lembrar que também não é algo pra você sair usando toda hora, né? Algo que realmente urgências. Como A eu falei, usa toda hora. a camisinha, os remédios são bombas hormonais, então é só. Naquele último caso, foi assim, sem esperar, aí você vai lá. Não vamos fazer igual pelo dia seguinte que o povo começa a tomar exageradamente um atrás do outro. Não pode também, porque como a Mari falou, é um coquetel de hormônios, literalmente vai mexer com todo o seu organismo, todo o seu corpo. Aquela bomba, né? E hoje em dia, infelizmente, como eu falei antes, a gente, jovens, tem muita doença sexualmente transmissível porque eles não falam, não vão fazer teste, não conhecem, não conversam sobre, não tem aquela abertura, né, de falar sobre sexualmente. E tem aquele tabu, aquele pensamento de que vamos usar camisinha, só vamos contrair doenças no carnaval, sendo que não. Que tem uma vida sexual ativa. Que tem uma vida sexual ativa, vai precisar usar a camisinha sempre e sempre tá fazendo os exames cotidianos. E falar também que o caso de sífilis, né, vem aumentando bastante por conta disso, principalmente os adolescentes não estão usando camisinha aí como deveria, e a maioria acha que só vai usar camisinha para não engravidar, sendo que o maior risco é você contrair um IST, né? Que pode te matar, né? Com certeza. Normalmente. Pode falar, É bom ressaltar que algumas doenças, como a sífilis, também tem sintomas no começo silencioso, que só vai aparecer depois de um certo tempo e você pode contaminar várias pessoas,
até você descobrir que você tem a sífilis. Por isso que é muito importante você se analisar, se olhar no espelho, ver se tá parecendo alguma verruga. Questão do autocuidado, né? Sim, a Com questão do certeza. autocuidado, até na hora da masturbação, se a gente tá se tocando e vê aquela verruga, tem uma ardência diferente, umas dores assim que não era pra ter, já é um indício de que tá alguma coisa errada, você tem que fazer um teste. Sem falar que tem aquela de, vou deixar pra depois. Não deixe pra depois, vai no médico. É melhor você se precaver com e não ser algo do que realmente ser alguma coisa. Porque, como você disse, é uma doença silenciosa, né? Tem muitas mulheres, vamos supor, que contraiu jovem e foi descobrir quando estava mais velha, assim, pra fazer algum exame. Às vezes descobre Até na também, época né? do parto também, falar, meu Deus, não se foi ver antes, né? Sim. E tem muita. Antigamente tinha muito isso de, não pode chegar perto da pessoa, a pessoa vai morrer. Hoje em dia as pessoas que têm alguma doença sexualmente transmissível que vivem normalmente têm uma qualidade de vida super ótima só fazendo uso do medicamento. É só fazer um cuidado, né? Se você O sabe que você acompanhamento. tem, você fizer o acompanhamento, você vive uma vida saudável normal. Sim. Hoje em dia, a AIDS, a gente sabe que ela não vai te matar se você descobrir que tem AIDS. A questão é, você fizer o cuidado. A gente tá caminhando além da ciência. Viva o SUS. Viva o SUS, viva a ciência. A gente tá caminhando numa possibilidade de uma cura da AIDS. Então, assim, você saber se tratar não é o fim do mundo, gente. É muito melhor ter uma vida. É bom essa parte de deve existir aquele baque, aquele primeiro momento, de meu Deus, é o fim do mundo. O que eu faço? Mas tipo, procurar apoio tanto de amigos, familiares e procurar o tratamento. Sem falar que também as pessoas muito acham que é uma doença, literalmente. Tipo, igual, pode ser pego pelo ar, como a Covid. Não vamos dividir copos. Isso, gente, não é isso. Tanto que foi por isso que foi trocado o termo DST para IST, porque não é uma doença, é uma infecção. Você não vai pegar uma IST se você tocar uma pessoa, se você estiver no mesmo ar que ela, como o caso da Covid, né, que você pega pelo ar, não vai ser isso que vai acontecer, vai ser pego pelo sexo e pode ser também que tenha uma infecção cruzada, né, em caso de hospitais, acidentes, outras coisas. De agulhas. Sim, mas não é algo que você vai pegar só de tocar na pessoa, como Exatamente por isso, porque tem aquelas exceções de doenças sexualmente transmissíveis, infecções, né? Sem o sexo mesmo, que às vezes a gente tem que fazer o check-up completo. Por ter feito uma tatuagem, às vezes você não confia muito no estúdio e pode ter aquela contaminação cruzada por agulhas. Então a hepatite, manicure tem muito isso, porque se o material não foi esterilizado, também tem o risco. Então a gente sempre tem que fazer os check-ups, principalmente quem já iniciou na vida sexual. é como vai cuidar da sua saúde, né? Se você vai no médico para procurar sobre saber de uma doença em outra parte do seu corpo, você também tem que ir ao médico para saber o que está acontecendo com sua parte íntima e tudo mais. Falando sobre ISTs, normalmente as pessoas estão mais conhecidas, sabe, tipo, com a AIDS, né? Não conhece as outras doenças. E nem sabem a diferença de soro positivo para uma pessoa que tem AIDS. Vocês sabem a diferença? Sabe, Thalita? Vou deixar na minha amiga Mariana. Gente, uma pessoa HIV positiva, porque tem uma diferença entre HIV e AIDS, né? A pessoa HIV positiva, ela é uma portadora da doença, mas ela não desenvolveu a forma mais invasiva da doença, que é a AIDS, que vai afetar a sua imunossuficiência. Isso justamente por conta do cuidado também de você descobrir logo a doença. E isso também é muito importante, porque é a partir do HIV positivo que você sabe que você pode ter AIDS, o que não quer dizer necessariamente que sendo HIV positivo, que você tem AIDS. Uma pessoa HIV positivo, soro positivo, como é coloquialmente usado, ela vive normalmente, ela só tem que fazer o que são os passos que a gente falou anteriormente, usar camisinha, ela pode beijar, viver com as pessoas, ela só não vai poder doar sangue, esse tipo de situação muito específica. Mas na hora do sexo, se ela fizer sexo seguro com camisinha, não há risco nenhum de contaminação do seu parceiro. É bem interessante, pessoal. Gente, agora eu vou roubar o papel de vocês e fazer uma pergunta. Quando a gente vai ao banheiro, né, fazer um xixizinho, coisa linda, maravilhosa, quando arde, é sinal de doença somente IST ou pode ser alguma outra doença? Pode ser uma infecção de urina, pode ser, lógico que vai ser algo relacionado com isso, com vaginal ou pênis, algo do tipo, mas não necessariamente vai ser um IST. Mas, você de qualquer forma tem que procurar É um indicativo muito importante. É um sintoma. especialista. Então, Exatamente, você tem que ir ao médico pra ter certeza, pode ser só uma infecção. gente, sempre procure especialistas, a gente tá só conversando, tá? Médicos estão aí pra isso. SUS. SUS, glória a Deus.
igual o SUS. Aquele marketing. Mas é muito importante você estar analisando se tá com alguma ardência, se tá com alguma verruga, se tá com alguma alergia, porque isso são indícios. Pode ser que não seja uma doença sexualmente transmissível, mas pode ser que seja uma doença É um E sintoma. voltando a lembrar que muitas doenças sexualmente transmissíveis não têm sintomas. São Tem só sintomas. sintomas. Pode ser só um corrimento mal cheiroso, tem doenças que é uma febre, pode ser confundida com uma gripe, ou você tá um dia normal, teve febre, nem sabe por quê, e seguiu a vida. E pode ser uma doença sexualmente transmissível e você nem sabe. Agora mesmo a Mari também estava falando comigo que outubro é consideração do que mesmo, Mari? Da sífilis, neonatal. Sífilis, aí, ó. Exatamente por isso, né? Bem lembrado, Rafa, porque hoje em dia a sífilis, sim, os casos de sífilis estão aumentando. E a sífilis neonatal infelizmente, quando a sífilis passa da mãe pro bebê. Isso acontece muito na hora do parto, por isso que tem que ter o cuidado de você saber, por isso que tem um check-up. Se você sabe que você tem aquele cuidado na hora do parto para que o bebê não seja contaminado. Sim, também temos que ressaltar que infecções sexualmente transmissíveis também pode ser passada pelo leite e tudo mais. Então é muito importante você realmente fazer, se você está pretendendo engravidar algo do tipo, fazer esse check-up antes, pra ter certeza de que não vai acontecer nada. Até porque se você fazer o check-up antes e você tiver, a chance do seu bebê não se contaminar é maior do que ele se contaminar. Tendo todo cuidado, obviamente. E aí, trazendo o marketing de novo pro SUS, as mulheres, as mães que estão amamentando e não podem, o SUS também tem esse aparo com a amamentação sobre o leite materno para as mães que não podem. Sim, uma vez, todo Isso, tem todo o apoio, né, com a mãe e tudo mais, o acompanhamento psicológico e tudo mais. Ninguém vai te julgar pra você ter uma ST no hospital, muito pelo contrário, eles vão te caminhar pra um Vai ter todo acompanhamento um psicológico. Tem Tem muita todo gente que- um acompanhamento. Tem muita gente que tem medo, né? De falar, vou lá fazer o teste e, sabe, tem dentro de si, será que eu tenho? E se eu tiver e for descoberto lá no hospital, que vão julgar? Será que vão falar alguma primeira coisa? dúvida veio no julgamento. Tenho medo de ser Eu vou julgada. sair falando, não, gente, eles têm todo o protocolo de sigilo, silencioso, eles vão sair de falando. psicólogo. Saiu ali com a plaquinha, viu? Voltando a lembrar que o Ministério da Saúde distribui no SUS testes rápidos, né? Que é o da HIV, da sífilis e da hepatite B e C, tá? Então, são testes rápidos, picadinha, assim, normal. É bem rapidinho, sai o resultado. Os outros, infelizmente, demora, mas tem uma demora nos resultados. Mas é tudo lacrado, totalmente sigiloso. E você não precisa sair divulgando, também não tem aquele medo das pessoas que estão ali te julgarem. E só para complementar o que a Mari está dizendo, caso, beleza, tenha toda aquela vergonha de saber se vai estar com algum ST ou não, você pode também ter a opção de pegar o teste em algum posto, em algum lugar que distribua, e você se fazer esse teste. Na farmácia tem os próprios testes, você pode comprar e fazer normalmente. Falando nisso, tem tanta gente que contrai essas doenças porque são abusadas, né? Sim, sim. Através do assédio. O fato de muitas vezes o companheiro tirar a camisinha no meio do ato sexual é um assédio, sim, e que infelizmente às vezes você não tem a segurança, né, de fazer sexo sem camisinha, e você pode contrair um ST por isso, mesmo ele sendo seu namorado, seu esposo e tudo mais, é um assédio. Então, Um assédio também é quando você fala assim, olha, quero agora, e no meio do ato você fala, não quero mais, e a pessoa continuar, ficar te induzindo, te forçando, isso é um ato de assédio também, galera, mulheres. exatamente, até porque muitas vezes a mulher pode não estar consciente, ou também o homem também que pode sofrer assédio e tudo mais, pode ter lá com efeito alcoólico, óbvio, tipo, e só no meio do ato percebeu que realmente está acontecendo e falar, não quero. Então ela tem esse direito sim, você tem que respeitar. Não é não e pronto, acabou. Das duas partes, né? Porque tem até aquela coisa, tipo, eu vou tirar a camisinha no meio do sexo, ela não vai perceber, gente, é um assédio, é uma violência. Aquela pessoa, ela não quer transar com você sem camisinha. Então ela não é obrigada, tá? Tem toda aquela chantagem emocional que a gente tinha dito anteriormente, mas não tirem a camisinha, isso também é uma Fora que tem outras formas também de sofrer um assédio. Tem o assédio verbal, o assédio moral, sexual. Stalking. Muitas pessoas não sabem esse, que é quando a pessoa começa a te perseguir na rede social. Sim. Isso é um Se a pessoa assédio. achar te perseguir na rede social, é um tipo de assédio. E assédio no Brasil é considerado um crime, então É uma você coisa pode não ser assim. é uma coisa que é muito difícil reagir, né? Mulher, principalmente, nós mulheres vivendo, sofrendo assédio. aquele Estamos medo no transporte público e aí acontece aquele negócio. Dá um medo, né? Aquele medo de como reagir, do que fazer, se alguém vai te ajudar. Então, assim,
é sempre bom você prestar atenção. Tem os números de telefone da polícia, então, por favor, denuncie. Sim, é sempre eu bom. sei que muitas vezes quando é assediada você fica sem reação, literalmente você fica em choque na hora. Por isso que é muito importante o apoio de quem tá à sua volta. Então, se você precisar um assédio, apoie a pessoa a fazer a denúncia sim, porque é super necessário. Importante. Se a pessoa não estiver consciente, tira ela do local. Depois, mais pra frente, você explica, ó, aconteceu isso, você pode denunciar. Perdão, te cortar. Mas pra comentar o que a Rafa disse, quando as mulheres sofrem, quem sofrer assédio no transporte público, no metrô, alguns postos de metrô tem um acolhimento para pegar a vítima, para fazer a denúncia, se ela se sentir à vontade, mas também para conversar, para ter aquele apoio psicológico. Até porque quem já sofreu assédio, quando sofre, não sabe como reagir. E imagina como uma pessoa que sofre um assédio pela primeira vez. Dá medo, você fica se sentindo impotente, isolada. Sabe? Você sente um objeto, nossa, me olha dessa forma. E também não são mulheres que sofrem assédio. É importante ressaltar que meninos, homens também sofrem constantemente assédio. Sim, seguindo por essa linha de raciocínio, muitas crianças também sofrem assédio dentro do próprio lar familiar. Tipo, criança nenhuma é obrigada a abraçar, sentar no colo, beijar parente que não queira. Não forcem suas crianças a fazerem isso. Isso é um indicativo, né? Se você vê que a criança não tá querendo ficar perto da pessoa, se tá acontecendo, você não vai chegar invadindo e falando, olha, o que tá acontecendo, mas tem que conversar com ela um pouco, você vai ver o que tá acontecendo. Ser falado, né? Conversado. Sim, ser falado. Como a gente tá fazendo aqui. É uma coisa que não pode ser tabu e também não pode forçar, sabe? É uma coisa que tem que ser falado. E as crianças, elas não têm esse ato de reagir, elas são literalmente vulneráveis, né? Então, muitas vezes acontece em creche, acontece em transporte escolar e tudo mais. Então, por isso que é muito importante você conversar com seu filho explicar, olha, aqui pode tocar, aqui não pode. Se alguém fazer isso, fala pra mãe ou pro pai. Porque é algo que, infelizmente, vem acontecendo cada vez mais com as crianças. E é chocante, né? Porque tem crianças que vêm à morte por conta desse ato. Assim. Então, é aquele assunto lá que não é conversado dentro de casa, né? Que a gente precisa conversar com isso lá. De jovem pra jovem. Jovem pra De jovem. forma aberta, um bate-papo. Eu queria perguntar se vocês têm alguma outra colocação pra falar para os nossos telespectadores, algum conselho ou alguma dica. Ah, só pra complementar, né? Então, um pouco sobre assédio, caso você já passou por um assédio ou conhece alguém que passou, se a pessoa se sentir à vontade de fazer a denúncia pelos meios oficiais, mas se ela não se sentir à vontade, prestar um apoio mesmo de amigos, de conversar, aquele apoio psicológico. Aquela rede de apoio é sempre bom. Importante. Não guardem pra si, porque é bom você ter aquela rede de apoio psicológico. Sim. Sem falar que muitas vezes a mulher acaba invadindo a própria palavra, né? Falando, se eu for lá, eles não vão acreditar. Se a gente continuar com esse pensamento de se a gente não falar, as pessoas não vão acreditar na gente, vai ser algo que vai acontecer diariamente. E as coisas vão continuar na mesma. Então denuncie sim, porque você tem o direito dessa denúncia, porque é um crime, literalmente. Bom, gente, eu queria muito agradecer vocês por estarem presentes aqui. Agradecer o SampaCast também. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho. Obrigada a vocês, telespectadores, por estar aqui assistindo ou ouvindo a gente. Quero agradecer a minha parceira Mari também. Obrigada, Rafa. Falou bonitão, ó, arrasou. Também queria agradecer a professora Juliana e toda a equipe do Senac e nossos outros colegas, né? Nossos colegas de equipe, que participar. E é isso, galera. Sigam a nosso Instagram, por favor. A nossa página. E também, se vocês quiserem mais alguma informação, isso daqui foi só um bate-papo, né? Vai ver, a gente esqueceu um assunto ou outro. Falou alguma informação errada. Então, por favor, procurem os especialistas. Sim, e também vai ter um conteúdo mais completo na nossa revista. Então, a gente vai disponibilizar um link também. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. E estamos finalizando o meu, o seu, o nosso podcast.